encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Graça e paz, que Deus continue nos abençoando e sustentando assim a nossa vida. Nós vamos estar lendo o Salmo 62, o Salmo 62, exortação à confiança, ao mestre de canto, segunda melodia, de Gedudum, Salmo de Davi. Este Salmo 62 diz que somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação, só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentiras, e comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação, e a minha glória estão em Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante Ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus. Falsidade os de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuís segundo a sua obra. Amém. Nós vamos fazer uma oração, pedir ao Rodrigo que esteja neste momento dirigindo nosso Deus em oração. Pai Santo, Pai amado, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estar na Tua casa, e podemos aqui, ó Pai, engrandecer o Teu nome, dizer, ó Deus, que o Senhor é o Rei da nossa vida, e que o Senhor é aquele, ó Pai, também que dirige as nossas vidas. Que o Senhor esteja abençoando este culto, que possa ser um culto agradável ao Senhor, e que as pessoas que nos ouvem, ó Pai, nesta noite, possam sentir a Tua presença, sentir o Teu toque, ó Pai, na vida de cada uma delas. Fala o nosso coração, e que nós possamos sair daqui, ó Deus, e nas casas também, que as pessoas estão nos ouvindo, que elas possam, Deus, encher o seu coração de esperança, de um dia, ó Pai, estarmos contigo.
Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Nós vamos estar louvando o Senhor nosso Deus com o hino 269 dos nossos irmãos. O Salmo 67, ele nos diz, ele fala que as nações rendem graças ao mestre de canto, para instrumentos de corda, Salmo, Cântico 67. Seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto.
para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julga os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Nós vamos ter uma oração e depois dar sequência o nosso louvor com os cânticos, com o Ministério do Louvor. Nós vamos orar com a Jaqueline. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais um dia, te agradecemos por estarmos aqui para te louvar e te agradecer. Senhor, fique conosco, continue nos abençoando, nos guardando, nos dando saúde, ó Deus, nos dando sustento. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, que o Senhor venha estar conosco para estar aprendendo mais a tua palavra a cada dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Nós somos gratos ao nosso Deus porque nós temos o milagre da vida. O Senhor tem nos preservado vida e saúde. O Senhor é a nossa esperança. E nós convidamos você que cultua este Deus poderoso, que está aí no seu lar, onde quer que você esteja. Louvemos ao Senhor. Este é o momento de cantarmos, entoarmos louvores a este Deus tão bom. E de onde você estiver, cante, louve, adore este Deus que é bom e é misericordioso.
continua sendo bom. Em tempos de pandemia, Ele continua sendo bom. Em tempos de escassez, Ele continua sendo bom. E também em tempos de abundância, Ele sempre é bom. Que nós aprendamos a louvar este Deus em toda e qualquer circunstância. Que nós aprendamos a amar este Deus. Que nós aprendamos a enxergar em cada situação a necessidade de adorar, de confiar e de nos render ao poder deste Deus. Cantemos o cântico, cante conosco, aí do seu lar, de onde você estiver, adoremos com este cântico, ele continua sendo bom. Sempre é tempo de exercitarmos a nossa fé. Este é um tempo que nos convida a exercitarmos a nossa fé, a olharmos para a cruz. Estamos impedidos de fazermos as tarefas, as atividades que comumente fazíamos, mas somos convidados a pausarmos a atividade da correria e olharmos para a cruz, a vermos o sacrifício de Jesus para nos salvar, e este que deu o seu Filho amado e único, para lavar o nosso sangue do pecado, e por ele fomos livres. Vamos ainda cantar este cântico. Olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, partir
sem paz, sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. achados, fomos encontrados pelo Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos retirou das profundezas do pecado, ó Deus, nos chamou para sermos família do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, e nós clamamos e suplicamos a Ti por aqueles que nos ouvem, que pararam neste vídeo, nesse momento, nessa live, que estão ouvindo os louvores. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus querido, toque no coração daquele que ainda não Te conhece, para que ele seja sedento e desejoso de buscar o Senhor, conhecer este Salvador de quem falamos, esse Salvador, ó Pai, que alegra nossas almas, ó Pai, que nos deu a eternidade do Teu lado, ó Pai. Aguardamos ansiosos essa feliz eternidade do Teu lado.
Alcance, ó Deus, por meio destes cânticos, da mensagem que o nosso pastor trará, ó Pai, a seguir, que ela alcance o coração daqueles, ó Pai, que já foram separados pelo Senhor. Perdoa o nosso pecado, ó Deus. Nós somos pequenos e carecemos do Senhor. Acode, ó Deus, aqueles que precisam, que estão, ó Pai, tristes, abatidos, desesperançosos, ó Deus. Naqueles que dão ouvidos, ó Deus, às tragédias e se esquecem de olhar para o alto e perceber que é um Deus que controla todas as coisas. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor controla todas as coisas. Te somos gratos e nos rendemos ao Senhor. Obrigada por tudo. Fica com cada um, ó Pai, que está ouvindo e que futuramente ouvirá esta santa palavra do Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Agradecemos ao Senhor nosso Deus pela oportunidade que Ele está nos dando de mais uma vez poder estudarmos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor sempre fala ao nosso coração, sempre ela nos traz uma mensagem de conforto a todos nós. Nós vamos abrir Romanos no capítulo 15 e vamos ler do verso 1 ao verso 7. Romanos capítulo 15, do verso 1 ao verso 7. Agradeço ao nosso Deus pela participação de todos, mesmo em casa, mas Deus possa falar ao seu coração, que essa mensagem possa vir ao encontro de todos nós. Romanos capítulo 15, do verso 1 ao verso 7, que nos diz: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito: as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Amém. Nós vamos orar neste momento, buscando assim a orientação do nosso Deus, pedindo a Ele que fale ao nosso coração nesta noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor porque aqui o Senhor nos trouxe nesta noite. Agradecemos ao Senhor pela vida dos nossos irmãos que estão em seus lares neste momento, mas entregando este culto de louvor e adoração ao Senhor, que é o nosso Deus. Nós agradecemos porque sempre o Senhor tem demonstrado este afeto, este amor para com cada um de nós. E nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estes dias estava lendo um livro onde o autor escreveu uma ilustração. Ele diz que um pastor estava em casa preparando o seu sermão, pensando, analisando, pesquisando, quando de repente tocou o interfone. Ele chegou na janela, observou, percebeu que era um pedinte. E dali mesmo da janela ele gritou e disse: eu não tenho nada agora, eu não posso te ajudar. E aquele pedinte saiu.
Ele correu para terminar o seu sermão, porque ele deveria pregar aquele sermão na igreja, pois era domingo e ele à noite tinha que estar na igreja para pregar aquele sermão. Quando ele estava pregando, que ele encerrou a sua pregação, entrou aquele mendigo dentro da igreja. Chegou na frente e disse: eu quero aceitar esse Jesus que vocês estão pregando, que ama todos nós. Eu quero receber esse amor de Jesus Cristo. Naquela hora o pastor o reconheceu e algo tocou o coração dele. Diz: por que eu não ajudei quando ele foi na minha casa? Para compensar, o pastor levou ele para a sua casa, ele tomou banho, deu roupas novas, ele jantou, e na manhã seguinte ele não acordou mais, ele acordou na eternidade. Mas ele teve a chance de encontrar o Senhor Jesus Cristo, e Jesus demonstrou aquele amor, mudando a vida dele. Aqui nesse texto também, o apóstolo Paulo escreveu aqui, mostrando a todos nós o amor de Deus sobre a justificação pela fé. E essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo no ano 58 depois de Cristo. E no capítulo 1, após a saudação e ação de graças apropriadas, o apóstolo Paulo então, ele começa a desenvolver um assunto baseado em Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4, onde diz que o justo viverá pela fé. Então o apóstolo Paulo também lia o Antigo Testamento e ele tinha conhecimento das Sagradas Escrituras. E ele introduz o tema de sua carta, que é a justificação pela fé. E o apóstolo Paulo, ele diz que todo homem é pecador. E ele fala da imoralidade e que a lei não justifica pecado. Somente Deus pode fazer este ato, e este ato é realizado através de Jesus Cristo, o único que pode purificar pecados. Paulo fala que todos que são representados por Adão foram feitos pecadores. E foi através da fé no senhorio de Cristo que nós alcançamos a purificação e a nossa salvação. O capítulo 6, verso 22 de Romanos diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Agora nós temos a glória de Deus manifestada em nossas vidas. Exatamente esse tema que nós vamos trabalhar nessa noite. A glória de Deus se manifesta na vida dos seus eleitos. Em primeiro lugar, nós temos que atender os mais fracos, conforme o versículo 1. Quando nós entendemos a palavra, quando ela fala ao nosso coração, como falou o coração do apóstolo Paulo, e ele nos trouxe este conhecimento da verdade, essa verdade que liberta, essa verdade que transforma o nosso ser. Isto foi escrito por João, no capítulo 8, no versículo 32, quando ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Após sermos livres do pecado, nós somos justificados por Deus. E a cada dia que passa, nós passamos a ter mais conhecimento desta verdade que está escrito na palavra de Deus. E isso vai nos tornando mais fortes, mais resistentes. Agora nós entendemos o que diz no versículo 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos mais fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Aqui o sentido ser forte não significa ter força física, e sim forte espiritual e até financeiramente. Mas para ter um entendimento de ajudar alguém
até mesmo financeiramente, nós temos que entender o que é ser forte espiritualmente. Deus não nos colocou aqui neste mundo para acumularmos riquezas, e sim ajudar os mais fracos, os necessitados. O grande problema é que os que são fortes não estão olhando para a debilidade dos mais fracos, tanto na vida espiritual como na vida social. Está os deixando morrerem em suas incredulidades. O problema é que muitos que acham ser fortes, na verdade estão mais fracos do que os demais. Mas na verdade eles são fracos, porque a resistência não conquista em uma boa vida financeira o achar que tem conhecimento elevado da palavra de Deus, que o seu conhecimento está superior ao conhecimento do outro. Conhecer a palavra, teu diabo a conhece muito bem, mas não aceita e nem pratica o que está na palavra de Deus. Quantas pessoas poderiam ajudar os mais novos na fé a caminhar? Poderiam visitar, orar com os mais novos na fé, mas a agenda está lotada. Não dá para tirar tempo, não dá para olhar para o mais fraco, porque os compromissos do dia a dia tomam o nosso tempo. Agora eu pergunto, aonde está o mais fraco? Qual é o mais fraco? Esse sim, que precisa de nossa ajuda. E depois que estivermos fortes espiritualmente, nós teremos como ajudá-los, tanto na vida espiritual, como também social. O verso 2 diz: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. A glória de Deus se manifesta na vida do seu servo. E em segundo lugar, nós vamos ver que o servo de Deus, ele tem que ser exemplo de Cristo na igreja, como igreja, pois nós somos a igreja. E o verso 3 nos coloca isso aí, que nós temos que ser exemplos de Cristo. Quando eu falo em ser exemplo, não significa que faremos tudo o que Jesus fez, até porque seria impossível, porque Jesus é o próprio Deus. Nós temos que seguir os exemplos deixados por Ele, para a nossa edificação e também para o nosso crescimento espiritual. Quando nós olhamos em Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao verso 3, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Quando Jesus caminhava juntamente com seus discípulos na forma humana, ele agiu sendo exemplo para muitos. Ele foi exemplo para aqueles discípulos, para as outras pessoas que o seguiam, e também foi exemplo para nós. Em muitas situações nós deparamos com ele ensinando, Jesus ensinando sobre a eternidade. É interessante que João Batista pregou sobre o reino de Deus, e Jesus também iniciou seu ministério pregando sobre o reino de Deus, sobre o seu retorno, sobre voltar e buscar os seus filhos para viver com Ele na eternidade. Ele mostrando a nós que nós somos discípulos e que devemos pregar também o arrependimento, pois Ele tem algo muito maior e melhor para os seus servos do que o que encontramos aqui neste mundo. O que Deus está nos oferecendo é uma eternidade.
O que Deus está nos oferecendo é um lugar onde não vai haver dor, é um lugar onde não vai haver pandemias, é um lugar onde não vai haver depressão e sofrimento, onde a morte será derrotada. Este é o lugar que o Senhor está oferecendo, e oferecendo gratuitamente para todos nós. O que nós temos que fazer é obedecer à pregação do Senhor, porque Ele diz o mesmo que João Batista diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Para chegar na eternidade de Deus, nós temos que arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, e caminhar conforme a vontade de Deus. Jesus tem algo muito maior e melhor do que nós recebemos aqui neste mundo. Em outras ocasiões, Ele nos ensinou a prática da oração. Muitas vezes nós encontramos Jesus aqui nas Sagradas Escrituras orando. Ele, o próprio Deus, na forma humana, Ele estava falando com o Pai. Conversar com Deus, mesmo não podendo vê-lo, mas nossas orações chegam à presença de Deus, pela nossa fé. Nós somos justificados pela fé, isso que o apóstolo Paulo estava falando. E pela nossa fé nós acreditamos que Deus existe. E pela nossa fé nós acreditamos que as nossas orações chegam ao altar de Deus. Ainda mais que Deus vai responder às nossas orações. Você já imaginou quantas orações chegam na presença de Deus quando você está orando? Quantas milhões de oração chegam na presença de Deus quando você começa a orar? Quando nós terminamos as nossas orações, são milhões de oração ao mesmo tempo chegando à presença de Deus. E Deus recebe cada um individualmente. Antes de nós pedirmos, de nós falarmos, Deus já sabe o que nós precisamos. Ele já sabe o que nós vamos pedir. Ele conhece o nosso ser. Outro fator muito bonito que nós encontramos aqui foi a compaixão. Ele ajudava as pessoas necessitadas. Ele multiplicou pães e peixes para alimentar uma multidão faminta. Ele curou muitos enfermos. E eu gostaria de observar que Ele ainda continua curando, seja através de medicamento ou ações miraculosas. Deus continua curando. Às vezes nós falamos: eu tomei o medicamento foi bom. Mas quem foi que criou aquela planta para fazer aquele medicamento? Quem foi que deu a capacidade para o ser humano, em suas pesquisas, para chegar ao conhecimento que aquele medicamento poderia curar tal enfermidade? Foi Deus. É Deus que cura todos os seus filhos de todas as enfermidades, seja por medicamento, seja por cura miraculosa. Há muitas pessoas ainda que dizem que não precisa tomar remédio, que Deus vai curar. O remédio também provém de Deus. Deus deixou as plantas medicinais para o nosso uso. E nós temos que entender que Jesus curou muitas pessoas. Mas em terceiro e último lugar, nós temos que ter esperança nas Sagradas Escrituras, conforme o versículo de número 4 do nosso texto. A Escritura é o que nós temos, que testifica que existe um Deus que preocupa com as nossas vidas, e que sem esse Deus não teríamos vida, pois foi Ele que nos criou. E se não fosse Jesus Cristo morrer em nosso lugar, seríamos todos condenados à morte eterna. As Escrituras têm como objetivo nos ensinar a forma correta de como seguir e fazer a vontade daquele que nos criou. É bom saber que Deus não simplesmente nos criou e nos jogou no mundo aqui e não nos deu uma direção. Ele nos criou, nos colocou neste mundo e nos deu um guia para nós caminharmos aqui neste mundo.
Hoje é muito bom quando você vai a alguma cidade que você não conhece, né? Você coloca ali no GPS o endereço, logo você já chega naquela casa. Esse aqui é o GPS que Deus deixou para nós chegarmos até Ele, até a eternidade. Mas nós precisamos cumprir o que está aqui na palavra de Deus. Através das Escrituras nós tivemos o nosso encontro com Jesus. Nós encontramos com Jesus porque nós conhecemos Ele através das Sagradas Escrituras. Ela que nos repreende, ela que nos leva a agir de forma que agrada a Deus. Quando nós afastamos das Escrituras, é o mesmo que afastar da presença de Deus. Quando nós deixamos Sagradas Escrituras de lado, é o mesmo que nós deixarmos Deus de lado, porque aqui é a forma de Deus falar conosco. Através da Bíblia que Deus fala conosco, e através das nossas orações nós falamos com Deus. Não ler a Bíblia é dizer, eu não quero que Deus fale comigo. Então nós temos sim, como servos de Deus, ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus. E quando nós afastamos das Sagradas Escrituras, é o mesmo que afastar de Deus. Nós conhecemos a Deus porque nós conhecemos as Sagradas Escrituras, pois foi ela que nos revelou esse Deus que nós conhecemos. O verso 6, ela nos orienta a glorificar a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós partimos para o verso 7, que é o último verso que nós temos, que diz, ela nos orienta também a acolher uns aos outros, como Cristo nos acolheu. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos preocupar com os outros também, não preocupar somente conosco. E para concluir esta mensagem, eu gostaria de citar que nesses dias de pandemia, que nós devemos demonstrar quem somos nós e a quem nós estamos seguindo, e como Ele age em nós e através de nós, e como Cristo pode ser glorificado através de nós. Essa semana eu saí, estava aqui na construção, na reforma da casa. Cheguei em casa, o Lucas estava fazendo um bolo, querendo fazer um bolo lá. Eu falei, para que fazer bolo? Não, porque um rapaz veio aqui pedir na porta, não tinha nada aqui pronto. Eu pensei em fazer um bolo aqui e levar lá na praça para ele, pedir para esperar lá. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos lá na padaria, a gente compra o bolo, leva o bolo lá na praça, entrega para eles lá, e vamos fazer isso. Se você quer fazer isso, você disse que ia fazer isso, nós temos que fazer isso. Nós temos que demonstrar quem está em nós. Essa ação não foi ele, não foi eu que levou a realizar, foi Jesus que está no coração dele, o Espírito Santo de Deus, que levou ele a ter o desejo de ajudar, porque se dependesse de nós, se dependesse do ser humano, nós não ajudaríamos ninguém, mas é porque nós vivemos da dependência de Deus. E como família da fé que nós somos, nós devemos ser exemplo para aqueles que nos observam. O povo está nos observando. E é interessante que essa semana eu fui na rádio fazer o programa da rádio, transmitido pelo Facebook, pelo Instagram. Pessoas do Rio de Janeiro pedindo oração pelos filhos que estão na linha de frente, e diz que a situação lá está ruim, está complicada. Aí eu percebi que através desse meio de comunicação, se bem usado, nós não alcançamos só aqui dentro, nós alcançamos também lá fora. Muitas pessoas estão nos ouvindo neste momento. Muitas pessoas estão recebendo essa mensagem nesse momento. E eu gostaria de dizer para essas pessoas que ainda não arrependeram e aceitaram Jesus, que ainda há tempo de mudar de vida e mudar para melhor. Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos estar orando, encerrando assim este momento de culto. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus agradecemos ao Senhor, que é o nosso Deus. Pedimos ao Senhor que abençoe o teu povo que estão neste momento em casa. Que o Senhor nos abençoe, todos nós que aqui estamos, ó Pai. Que o Senhor abençoe todas as famílias representadas. Que o Senhor abençoe os nossos lares. Que
Que o Senhor abençoe a tua igreja, ó Deus. Que o Senhor cuide da tua igreja que está espalhada pela face da terra. São muitos servos neste momento que passam por sofrimentos, mas nós pedimos que o Senhor demonstre esse amor que o Senhor demonstrou conosco, também na vida dessas pessoas. Que elas possam aceitar o Senhor como Salvador da vida delas e ter uma oportunidade de viver com o Senhor aqui neste mundo e depois viver na eternidade. Nós agradecemos ao Senhor e assim o fazemos em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo seja derramado sobre todo o teu povo, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe. Fiquem todos com Deus.